Opa, joinha, tudo bem com você? Mais uma edição do Arqueólogo Musical. Aqui é o Basílio falando, o seu canal de curiosidades musicais. Peço que você possa se inscrever, dar uma curtidinha, dar uma compartilhada, dar uma força pro canal. Hoje vamos falar sobre a importância e a riqueza da música sertaneja, a qual conhecemos, e os seus também importantes registros fonográficos. A música sertaneja, embora o tema sertanejo seja abrangente, que abrange determinada região geográfica, a música sertaneja, a qual é de conhecimento de todos, nasceu no interior paulista. E quem deu início a isso tudo foi a figura proeminente de Cornélio Pires. Ele que nasceu em 1894 no Alto do Tietê, no interior de São Paulo. No começo de carreira ele vivia atuando como humorista caipira e vivia excursionando aí pelo interior do estado. E num dado momento ele quis ser, ele era até de uma família importante, se não me falha a memória, e num dado momento ele quis ser farmacêutico, mas por devidos problemas de não passar no vestibular, algo desse gênero, ele acabou caindo no jornalismo. E mesmo assim aconteceu que seguiu a carreira, trabalhou até no jornal Estado de São Paulo. E no decorrer da carreira, no começo do século passado, ele nunca deixou as raízes da música sertaneja, que ele tinha muita ligação com isso, com aqueles cantores caipiras locais do interior do estado. E num dado momento ele escrevia sobre isso, publicou vários livros, inclusive os livros que ele produziu têm registros importantíssimos, até é estudado pela USP. E também no final dos anos 20, já ele um jornalista mais consagrado, ele quis trazer a música, os cantos caipiras, as duplas. Ele quis trazer isso para registros fonográficos e conseguiu, por volta de 1928. E daí surgiu a música sertaneja, a qual conhecemos. Voltando a dizer que sertanejo é um tema diversificado, porque qualquer área rural já é sertanejo, então fica. Mas esse sertanejo a qual conhecemos, essa música sertaneja, nasce desse movimento. O Cornélio Pires, no começo do século passado, ele era totalmente voltado para a igreja presbiteriana, família evangélica, e até se apresentou no Mackenzie em 1910, como humorista caipira. Foi depois disso que ele partiu para o jornalismo, deu errado aquela coisa da farmácia e tal. E terminou que no final da vida dele, isso de forma bem sucinta, é bem curioso a história dele, no final da vida ele se enveredou pelo espiritismo, com experiências mediúnicas, e começou a escrever sobre o espiritismo. E deixou tanto pelo que eu sei, tanto a música caipira quanto a tradição da família ser evangélica. Mas o Cornélio Pires, portanto, ele foi o precursor dos primeiros registros fonográficos da música sertaneja e também os livros que ele publicou, que ficaram para posteridade, né? Após o Cornélio Pires, portanto, após os primeiros registros no final dos anos 30, foi só história. O que mais teve várias duplas e muitas das quais são totalmente desconhecidas. O que a gente conhece uma certa porcentagem em comparação ao todo, porque foram surgindo os cantores sertanejos do Paraná, dentro do mesmo estilo, mas de diferentes estados, aquela coisa toda. Mas eu sei que o Cornélio Pires foi um importante folclorista, jornalista, escritor. Os livros dele são estudados até hoje. Publicou vários livros, até livro depois sobre experiências mediúnicas. E a música sertaneja, ao longo dos primórdios até um determinado período, uma coisa que ela é mais rica, acho que os outros estilos musicais, é que ela tem temas muito, muito diversificados.
Então isso é muito curioso. Foi a partir dos anos 60 para frente que ela começou a ficar mais romancizada, pode-se dizer assim. Mas até então, mesmo assim também nos anos 60 e 70, tem muito tema diversificado na música. Hoje eu quero falar para você sobre 3 importantes registros fonográficos que abrangem o mesmo tema. Tema do quê? Aquele tema ao qual nasce um indivíduo na roça, esse indivíduo está com o pai e com a mãe, mas ele sonha em ir para a cidade grande, sonha em prosperar na vida, e lá, quando ele está lá do outro lado, ele analisa a saudade daquele tempo de roça, a saudade das pessoas queridas, a saudade do pai e da mãe. Hoje eu vou falar para você sobre 3 importantes registros dentro desse mesmo tema, mas lembrando, a música sertaneja é um campo vasto de temas. Ao longo da história a gente vai fazendo muito mais temas aqui, trazendo músicas semelhantes. E hoje eu vou falar sobre, o primeiro registro é o Mococa e Moraci, dupla que começou em 1968, terminou em 1985, com o Moraci, que faleceu num acidente de carro. Depois ficou Mococa e Paraíso, Mococa sozinho, Mococa e Paraíso, ele tá até hoje, hein? E eles gravaram a Jardineira do Adeus. Depois, a Jardineira do Adeus, a letra é do Goiá. Importante compositor da música sertaneja, importantíssimo Goiá. Depois eu trago o Jacó e Jacozinho, com a letra do Lorival dos Santos e do Jacó, O Filho de Pobre, que também abrange o mesmo tema. E para finalizar, o Chitãozinho Chororó, num disco muito bacana de 87, que tem Meu Disfarce, tem muita música conhecida nesse disco. Deixa eu ver se eu tenho até lembrar aqui, ó. O disco nem tem nome, ó. Meu Disfarce, que mais tem conhecido aqui? Eu Te Encontrei, tem muita música boa aqui, ó. Contratempos. Mas eu quero falar sobre, nesse disco de 87, Fogão de Lenha. Letra do Carlos Cola e do Maurício Duboc. Essa dupla compôs muitas canções. Inclusive, tem um vídeo que eu falo sobre o Luan e Vanessa, aquela música See You and Kiss, internacional, né? Que fizeram muito sucesso aqui no Brasil em 89. E a letra é do Carlos Cola. E então, nesse disco aqui de 87, Fogão de Lenha. Vamos ouvir um trechinho de cada uma delas. Vamos começar pela Jardineira do Adeus. Vamos lá. Em 1953, às 5 da tarde de um dia qualquer, deixei minha terra em busca de sonhos, mas não por despeito de alguma mulher. A minha mãezinha me deu um abraço, senti que o pranto turvava minha vista. Lindíssima essa música do disco Tudo Fiz Por Você, de 1975. Agora nós vamos pro Jacó e Jacozinho. Jacó e Jacozinho, que a dupla se formou no começo dos anos 60 e teve várias formações. Antônio e Amado foram os que mais permaneceram, se não me falha a memória. Teve aquela dupla que você vê a foto deles em discos em maior grau, porque foi aquela dupla que mais permaneceu nos discos, mas os irmãos eram 7 e um substituiu o outro, que em shows também, assim que um faleceu, entrou outro, mas teve eu acho que é Antônio e Amado, a dupla que não me falha a memória, mas aquela dupla bem, que tá até na cara desse vídeo aqui, que é a dupla que mais todo mundo conhece do Jacó e Jacozinho, que foi uma dupla bem famosa. E vamos lá, Filho de Pobre, Lorival dos Santos e do Jacó. Mamãe, eu vivo distante da casa que você mora. Estou muito arrependido de um dia ter vindo embora.
E para finalizar, vamos com a do Chitãozinho Chororó. Músicas lindíssimas que abrangem o mesmo tema, a partida de casa em busca dos sonhos e depois a saudade do pai, da mãe, do ambiente de roça. Maravilhosas essas 3 músicas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, falando sobre um brevíssimo histórico da música sertaneja, como ela nasceu ao longo do período, e os importantes registros fonográficos, e hoje 3 aqui, abrangendo temas semelhantes. Aqui foi o Basílio falando, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Valeu!